Jesus no túmulo escavado na rocha, túmulo de rico, né? Geralmente as pessoas pobres eram enterradas na areia, mas os ricos eles cavavam os seus túmulos nas rochas, e esse túmulo era um túmulo virgem, ainda não tinha sido usado. José de Arimateia era um homem de posse, ele vai emprestar, ele vai ceder o túmulo para que Jesus seja sepultado. Tudo isso foi feito muito rapidamente, porque os judeus eles guardavam o sábado e nenhuma liturgia de sepultamento podia ser feita no início do sábado. Então tudo foi feito muito rapidamente e colocado lá. O sábado se passou, vai despontar o domingo, e uma Maria, chamada Maria Madalena, aquela Maria de quem Jesus havia tirado os espíritos malignos, aquela que era prostituta, ela levanta com um intuito no coração, algo perturba ela, algo incomoda ela. Eu preciso fazer algo para o corpo do meu Senhor. Irmão, só não faz nada para Jesus que ele não está ligado com o trono. Porque se você estiver preocupado com as coisas do reino, o Espírito Santo sempre vai te incomodar que há algo a ser feito. Ninguém disse para ela que ela tinha que ir no túmulo. Ninguém deu uma ordem para ela explicitamente. Ela sentiu no coração que ela precisava fazer algo para Jesus. Agora, olha o nível de amor, o nível de cuidado. Porque as pessoas naturalmente fazem algo para outra enquanto nós estamos vivos. Dificilmente alguém vai dar valor para quem está morto. Dificilmente alguém valoriza quem morreu. São poucas pessoas que vão lembrar. E ela está preocupada. Olha o nível maior de respeito com alguém que morreu. Porque até possa ser que alguém te procure enquanto você está vivo. Porque enquanto vivo eu posso te abençoar, eu posso fazer oração por você, eu posso te dar um dinheiro, eu posso interceder por alguém, eu posso te dar uma ajuda humana. Mas depois de morto, olha o nível de gratidão que Maria tinha com Jesus. E ela colocou no coração: eu preciso ir no túmulo na manhã cedo, porque eu preciso fazer algo para Jesus. Chegando ao túmulo pela manhã cedo, ela esperava chegar lá e encontrar o túmulo fechado, porque eles selaram o túmulo com uma pedra muito pesada, que dificilmente uma só pessoa pudesse rolar. Eu acho engraçado, sabe o que é o despertamento que Maria tinha. Às vezes alguém vai fazer algo, ela fica planejando, ela fica dizendo assim: não, eu não faço porque eu não tenho, eu não faço porque eu não sou, eu não faço porque eu não tenho condições. Ela se prepara para ir no túmulo de Jesus, para fazer algo para o corpo dele, e nem se preocupa porque ela não ia conseguir mexer na rocha. É coisa de Maria, é coisa de alguém que está com gratidão realmente. Irmão, a obra de Deus é assim. Deus não está preocupado com quem é competente. Deus está preocupado com quem é voluntário. Se eu sou voluntário, Deus te usa. Deus não usa quem é competente. Deus só está procurando pessoas voluntárias. Eu estou aqui, Senhor, faz de mim. Se possível, você fala assim: eu sou uma porcaria, eu não estou muito bem não, mas se eu quiser me usar, eu estou à disposição. E é assim que Deus faz. Porque quando Deus chama alguém para fazer alguma coisa, Ele não está preocupado com o que você sabe, com o que você é competente, Ele está preocupado com a sua disponibilidade. Aliás, Deus gosta de chamar quem não sabe fazer para Ele dar a ordem. Porque tinha tanta pessoa na terra para fazer um barco que Ele chamou quem não sabia. Noé não era engenheiro de naval. Noé tem uma missão para você fazer. É uma grande obra. Pode falar: Senhor, estou aqui com um barco para ser feito, tem um projeto. Beleza, é arte, eu estou acostumado a fazer. Noé nunca tinha feito nada, irmão, em relação a barco. E não era um barco, não era uma canoa, era um navio. O que Noé fez? Esse que aqui, Senhor, levou 100 anos, mas ele fez 120. Agora, Maria sai, e quando ela chega de manhã, bem cedo, ao túmulo de Jesus, ela percebe o quê? A rocha, ela não está lá. Alguém virou a rocha, alguém moveu o túmulo. E ela fica desesperada, por quê? Meu Deus, levaram o corpo do meu Senhor. Percebe que ela não entra no túmulo, ela se encontrou o túmulo que violado, a pedra não estava lá. E ela correndo, ela vai ao encontro de quem? Dos líderes da igreja, das pessoas que mais andaram com Jesus. Então ela vai ao encontro de
Pedro, João, Tiago, os discípulos de Jesus. E ela vai correndo e chega lá e diz: olha, roubaram o corpo do meu Senhor, roubaram o corpo de Jesus, ele não estava mais. Da qual 2 discípulos saem disparados naquela mensagem que ela falou. É Pedro e João. Por que a gente sabe que é João? Porque é João que descreve a cena. E eu acho engraçado que os 2 saem correndo juntos, mas a Bíblia diz que um discípulo sai na frente de Pedro, que é João, ele sai correndo primeiro. E ele chega primeiro no túmulo. Mas a Bíblia diz que ele chegando, ele não entra. Já viu aquela pessoa que sai disparada para fazer a obra de Deus? Mas muitas vezes não é o primeiro que começa a fazer a obra. Olha o que Jesus disse: os últimos serão os primeiros, e muitas vezes os primeiros serão os últimos. Por quê? Porque não é quem começa a fazer, é quem se envolve de dentro para fora. Porque João sai correndo e ele dispara na frente de Pedro, mas chegando no túmulo ele chega, mas não entra. E Pedro, que logo depois chega, ele chega e entra. Entra, ele vê o quê? Ele vê o lenço, ele vê o lençol, e ele percebe que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus está até enrolado, está até arrumado. Alguém que havia sido levantado e arrumou a cama. Pedro sai e percebe que realmente o corpo não está lá. E aquele discípulo que tinha chegado primeiro e não tinha entrado, resolve também entrar. E depois de ter entrado, ele creu. O que eu entendo por isso? Quantas pessoas que querem julgar sem nunca ter entrado? As pessoas costumam reclamar de quem faz. E reclamar de quem faz é fácil. É verdade. Quero ver você fazer e reclamar do que você está fazendo. É Deus. Quem pode adorar a Deus aqui nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. João sai correndo, chega primeiro e não entra. Pedro chega depois e entra. Só depois João entra e creu. Porque viu. O que eles perceberam? Que o corpo não estava lá. Agora, eles saem de lá e vão embora. E Maria, que estava esperando que eles pudessem dar uma solução para ela, porque ela estava com um projeto, e ela mesma que tinha chamado eles para ver, ela também não tinha entrado, ainda não tinha entrado. Deixa eu falar uma coisa com você. Se você está com um projeto na mão, se Deus colocou algo na tua mão, se é você que intentou uma causa diante de Deus, você não pode confiar que as pessoas vão orar pelo seu projeto, jejuar pelo seu projeto. Se Deus colocou na sua mão, a responsabilidade é sua. Glória a Deus. Quem tem que entrar é você. Maria chama Pedro, chama Tiago, chama João, chama os discípulos, esperando que eles dessem uma solução, uma resposta acerca do corpo de Jesus. E ela espera que eles vão dar uma resposta. João chega, olha, entra, não fica, vai embora. Pedro também olha, chega e entra, também não fica, vai embora. E ela fica frustrada, porque a Bíblia descreve que depois que eles vão embora, Maria começa a chorar, porque eles não responderam nada, eles não deram solução. Agora ela mesmo não havia entrado ainda. E eles que entraram, não ficou. Porque não adianta nada você ser chamado, vir correndo, começar a obra, chegar primeiro e não entrar. Não adianta nada também você entrar e não ficar. Tem muita gente que entra e não fica, sai. Maria, que chamou outras pessoas, nem ela tinha entrado. E ela fica frustrada porque vê eles chorando. Começa a chorar e vê eles indo embora. Quando você vai fazer a obra de Deus, é bom quando as pessoas te ajudam, é bom quando as pessoas te servem como suporte. Mas você tem que entender o seguinte: se todo mundo me abandonar, eu tenho que confiar que Deus não vai me abandonar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ela viu eles ir embora, porque ela confiava que eles pudessem dar respostas. E eles não puderam dar resposta, porque a Bíblia diz assim: ainda não foi revelado a eles
que era necessário que o Cristo ressuscitasse. E quando eles vão embora, e ela fica sozinha, só depois que eles vão embora, ela resolve entrar. E entrando, ela também viu. A Bíblia diz que depois que ela entra, ela vê 2 anjos. João viu o lenço, o lençol e o túmulo vazio. Pedro viu o lenço, o lençol e o túmulo vazio. Ela entra, vê o lenço, o lençol e 2 anjos. Por que, igreja? Porque aquele que Deus chamou, Ele revela mais. Tem coisa que Deus chamou você para fazer, só você vai ver, ninguém mais vai ver. E é por isso que você não entende que ninguém entende você. Você se frustra muitas das vezes porque Deus te chamou você para fazer alguma coisa, você fala, parece que ninguém entende, ninguém consegue ver o que eu estou vendo. É exatamente isso, querido. A Bíblia descreve que eles entraram no mesmo lugar que ela entrou. E só depois que ela entra, ela vê 2 anjos. Os anjos falam com ela. Não falou com João, não falou com Pedro, não falou com os outros, falou com ela. Por quê? Porque era ela que havia sentido o coração de ir lá ver o túmulo. Eu disse que elas não percebem, ela não percebe que é o anjo. E ela pergunta para eles: vocês viram o meu Senhor? Por acaso vocês sabem aonde colocaram o corpo do meu Senhor? E quando ela se vira para trás, ela vê Jesus e não reconhece ele. E por que não reconhece? Porque ele já está imortalizado. Está no processo de imortalização. Não é mais o Cristo que foi enterrado, é o Cristo que está ressuscitado. E ela olha para trás, ela confunde ele com o quê? Com o jardineiro. Percebe? A cena é a mesma. A mulher, a árvore e o jardim. Presta atenção. E ela corre para tocar, porque quando ele fala com ela percebe que ele é Jesus. Não reconheceu fisicamente, reconheceu ele pela voz. É essa voz que te acompanha, Deus. Pastor, que voz é essa? É a mesma voz que quando você está confuso, está desolado, ela te orienta, ela fala com você, ela te consola. É aquela voz que quando o barco, que Pedro estava no meio das águas, a Bíblia diz que eles haviam estado a noite toda remando, a Bíblia diz que estavam açoitados pelos ventos, a Bíblia diz que a sexta vigília da noite, a quarta vigília da noite, eles viram um espírito, uma luz, e não reconheceram que era Jesus. E aí a Bíblia diz que eles tiraram medo de quê? Medo das provações, medo da tempestade, medo do mar afundar, medo do barco deles se a pique. Mas a Bíblia diz que Jesus de lá grita: não temas, sou eu contigo. E a Bíblia diz que aquela voz adentra o barco, vai até o ouvido deles e acalma o coração deles. É a voz. Maria olha para trás e acha que ela confunde Jesus com o hortelã. Mas quando Jesus abre a boca, Maria, ela percebe a voz do meu Senhor. E ela fala: Rabone, que quer dizer mestre. Glória a Deus. Ela corre. Oh, aleluia. Vai tocá-lo. E correndo para ir tocá-lo, ele fala: não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Glória. Jesus havia acabado de ressuscitar. E como ele era a primícia dos que dormem, a Bíblia diz que ele se tornou a primícia. E a primícia ela não pode ser tocada antes que ela seja levada até o altar. Glória a Deus. E ela fala, porque lá no jardim do Éden, Maria toca, a mulher, que é Eva, toca na árvore errada, tocando na árvore proibida. E agora Jesus disse para ela: não posso, não me toque, ainda não subi para o Pai. E ali ela teve a maior experiência dela, porque ninguém havia sido ressuscitado daquela forma. A maior ressurreição até então que eles tinham encontrado eram de pessoas que depois morreriam. Mas Jesus é a ressurreição que permaneceria para sempre. Sabe o que eu acho interessante? Sabe o que eu acho engraçado nessa passagem? Pedro andou com Jesus, João andou com Jesus, foram chamados para serem as colunas da igreja. Mas a primeira pessoa que viu Cristo ressurreto foi Maria, uma prostituta. O que eu entendo com isso? Não interessa o que você fez no passado. Não importa quem você foi lá atrás. Não importa se você se acha capaz. Não importa se você se acha uma pessoa indigna. O que Deus deseja é que quando Ele te chamar, você se coloque à disposição e fale: eis-me aqui, Senhor. Faz de mim um instrumento em tuas mãos. João, aquele discípulo de Jesus, ele vai sempre
amado é eu me sentir amado por Deus. Porque mais importante do que o amor de Deus por mim é eu saber dentro de mim que eu sou amado. Não é que Jesus nunca disse que amava mais a João. João sentia que ele era mais amado por Jesus. Glória a Deus. O que te leva você a ter uma vida gloriosa? É sentir o amor de Deus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. É você olhar para você mesmo e falar assim: eu me sinto amado, Senhor, pelo Senhor. Glória a Deus. Eu me sinto protegido pelo Senhor. Aleluia. O amor de Deus. Maria, ela era tão grata do que Jesus fez por ela, porque ela se sentia amada por Jesus. E sabe qual é o mistério do amor de Deus? É que a Bíblia diz que Deus é amor. E a gente, pra gente, ser humano, isso é muito complicado. Porque Deus precisa materializar o amor dele para que nós entendamos. Porque existe o nível de Deus que é amor e o nível ser humano de amar. São completamente diferentes. A relação de Deus com os anjos é uma relação de amor. A relação de Deus com o Filho é uma relação de amor. Agora, a relação do homem com Deus é uma relação de graça. O que é isso? A Bíblia diz que depois do pecado o homem se tornou inimigo de Deus. Depois do pecado o homem se tornou inimigo de Deus. E é difícil você amar, é difícil você amar o seu inimigo. É muito difícil você colocar na sua mesa e comer com o seu inimigo. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E a prova, para Deus provar, materializar esse amor, ele teve que dar o seu Filho Jesus Cristo. Cristo, quando ele encarna na terra, ele é a prova física, corporal, material do amor de Deus. E é essa forma que se relaciona conosco. A graça, que é a maneira com que Deus tem que se relacionar conosco, é o nível que Deus se desfaz, ele se humilha, ele se rebaixa para se relacionar com o homem. Porque o homem é inimigo de Deus, se tornou inimigo. Deus não precisou de se desfazer da sua glória para se relacionar com os anjos. Por isso que o amor dele com os anjos é um. Por isso que o amor de Deus, Jesus não se relaciona com o Pai pela graça. Mas a maneira com que Deus se relaciona com o homem, com o ser humano, é por graça. É quando um ser superior, ele tem que se deixar abaixar para poder se relacionar com um ser inferior. Por isso, sempre o amor de Deus para conosco é por meio da graça. Irmãos, de vez em quando Deus me toma. Eu fico tentando entender, é mais profundo o relacionamento de Deus. De vez em quando eu entro e viajo, sabe, no mais profundo que Deus quer falar. E a Bíblia diz que quando Deus, ele se relacionou conosco. Outro dia eu estava carregando minha cachorra em casa. A Baby. Irmão, a gente sabe que por mais que o cachorro seja saudável, ele vai viver quanto tempo? De 10 a 15 anos. E eu olho para ela, eu tento o máximo que eu posso amá-la e curtir ela, porque eu sei que um dia ela vai partir. E eu sabendo disso, o que eu falo? Eu preciso curtir o máximo que eu puder, porque um dia ela vai morrer, partir. Sabe o que me veio na minha cabeça? Poxa, e se ela vivesse eternamente? E se ela vivesse eternamente? E se eu pudesse dar a ela a vida eterna? E ela nunca morrer? Não seria bom? Foi aí que eu entendi, o plano de Deus. Que nesse corpo, um dia a gente vai morrer. E Deus, sabendo disso, Ele querendo se relacionar conosco, Ele resolveu te dar a vida eterna, porque Deus é eterno, e tudo que vem dele é eterno. Ele não poderia se relacionar conosco de outra maneira, porque é muito pouco, 100 anos, 120 anos. Então Ele falou: eu preciso
selar esse amor. Eu preciso dar a eles a vida eterna, para que nosso amor nunca acabe, para que eles venham subir de nível e viver um amor sem ser pela graça, sim pelo amor que Deus é. O amor espiritual. O amor no mundo espiritual é totalmente diferente do amor terreno. Prove para quem você ama, se você não materializar isso. Você consegue provar? Eu vou chegar para dizer para vocês, eu vou chegar para minha filha e falar assim: eu te amo. Não coloco crédito no celular, não dou alimento, não dou sorvete, não dou roupa. Eu vou dizer para ela todo dia que eu amo ela. Eu consigo provar o amor? Sim ou não? Você quer mais? Você consegue provar o amor do seu filho se você não fizer nada por ele? Você que é esposa, você consegue entender o amor do seu marido se ele não materializar isso com obras? Aqui na terra, o amor só é compreendido por meio de obras, por meio de coisa material. Se eu não materializar, eu não consigo provar o amor. Mas no mundo espiritual isso não existe. Porque Deus, independente de qualquer coisa física, Ele é amor. Ele é. Ele não faz, Ele não pratica. Ele é o amor. Glória a Deus. Isso para nós é complicado. Por isso a maneira que Deus teve de provar, de explicar, de ensinar para nós o que é amor, foi entregando o seu Filho, Jesus Cristo, como prova do seu amor. Nem Cristo é a expressão do amor de Deus. Porque quando Cristo toma o meu lugar, e Ele morre por mim, Ele está falando para você: esse é o amor que Deus tem por você. Vamos ficar de pé nessa noite. Aleluia. Vamos levantar.